internet e que nada aconteça que venha impedir a transmissão desse estudo. Então, bom dia mais uma vez, né, como eu já falei, na presença de Jesus Cristo, e nós recebemos o convite para estar compartilhando com vocês nessa manhã a respeito do Espírito Santo, né, o tema da vigília é buscando o Espírito Santo. Então, se nós estamos buscando algo, nós precisamos conhecer a natureza do que nós estamos buscando. Eu só queria saber se está passando o slide. A irmã Ana Leite pode me dar um retorno, pode ser aqui no celular ou ligando o áudio aí. Está passando o slide direitinho, irmã Ana Leite? Oi, irmã, está passando o PowerPoint, vocês estão conseguindo visualizar? Sim ou não? Sim. Ok. Então, eu vou prosseguir aqui, qualquer coisa vocês me avisam, tá bom? Nós precisamos entender, então, quem é o Espírito Santo, né? Já que nós estamos buscando o Espírito Santo, então nós precisamos responder pela palavra de Deus quem é o Espírito Santo. E quando nós abrimos a palavra de Deus, eu convido vocês a abrir aí a Bíblia de vocês, em 1 João, no capítulo 5, no versículo 7. E está escrito assim: porque 3 são os que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E estes 3 são um. Então, aqui João, ele declara que 3 são os que dão testemunho no céu: o Pai, né, Deus, a palavra na pessoa de Jesus Cristo e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Mas como que esses 3 são um? O próprio João, no versículo seguinte, ele continua explicando. Ele diz que e 3 são os que testificam na terra. Eles testificam no céu e na terra. E o Espírito, e a água, e o sangue. Ou seja, o Espírito Santo, Deus o Pai e Jesus Cristo o Filho. E esses 3 concordam em um. Então, eles são um em propósito, porque ambos têm o mesmo propósito no plano da redenção. Mas são 3 pessoas distintas. E nós vamos ver o que a profeta do Senhor, Ellen White, comentando a respeito de 1 João, capítulo 5, versículo 8, o que ela declara para nós. Ela diz que há 3 pessoas vivas, pertencentes ao trio celestial. Então, aqui já não resta dúvida de que tanto o Espírito Santo como Jesus Cristo, como Deus o Pai, são 3 pessoas distintas, né? São 3 pessoas, cada uma com o seu papel no plano da redenção. E é isso que Ellen White afirma aqui. Ela diz, há 3 pessoas vivas, pertencentes ao trio celestial, em nome desses 3 grandes poderes. E aqui ela vai denominar cada um deles. O Pai, né, Deus, o Filho, Jesus Cristo, e o Espírito Santo. E os que recebem a Cristo por fé viva, são batizados, e esses poderes cooperarão com os súditos obedientes do céu em seus esforços para viver a nova vida em Cristo. Essa declaração está em Testemunho Especial de 1905. Então, aqui ficou muito claro para nós essa doutrina que nós temos, né? De que a doutrina da divindade de 3 pessoas, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, e ela vai deixar isso mais claro em um manuscrito de 1906. Ellen White, ela declara que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, pois ele dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Ela declara ainda que o Espírito Santo tem personalidade. Do contrário, ele não poderia testificar ao nosso espírito e com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. E por último, ela diz que ele deve ser também uma pessoa divina. Do contrário, ele não poderia acessar, perscrutar
os segredos que jazem ocultos na mente de Deus. Então, somente a divindade de 3 pessoas tem acesso aos segredos que estão ocultos na mente de Deus. E é isso que ela declara aqui. Essas declarações, elas estão no manuscrito de 1906, mas elas estão também no livro Evangelismo, de Ellen White. Ainda em um testemunho especial de 1897, Ellen White declara que o príncipe da potestade do mal, se referindo ao nosso inimigo, Satanás, ele só pode ser mantido em sujeição pelo poder de Deus, na terceira pessoa da divindade, ou seja, na pessoa do Espírito Santo. Ela deixa isso bem claro aqui. Em outro testemunho especial de 1905, ela continua nos informando que cumpre-nos, a nós, seres humanos, cooperar com as 3 pessoas mais altas do céu. Olha só, em todo momento, nas palavras da profeta do Senhor, ela declara o Espírito Santo, Jesus Cristo e Deus o Pai como pessoas, como personalidades distintas, né? Então, aqui já cai por terra uma falsa doutrina de que são um só. Eles são um só em propósito, porque ambos têm o mesmo propósito no plano da redenção. Restaurar no homem a imagem e semelhança de Deus. Mas os 3 são personalidades diferentes, são pessoas diferentes e têm funções diferentes dentro do plano da redenção. Então, ela aqui diz que cumpre-nos a nós, como seres humanos, que esses 3 poderes mais altos do céu, o Pai, o Filho, né, o Pai, Deus, o Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo, esses poderes operarão por meio de nós, fazendo-nos co-obreiros de Deus. Amém por isso, né? Então, ficou bem claro aqui que cada uma das 3 pessoas ou personalidades da divindade, porque essa é a única palavra que nós encontramos na Bíblia, divindade. Nós não encontramos outra palavra, mas encontramos, sim, 3 entes poderosos, né? Como Ellen White, como a própria Bíblia em 1 João lá descreveu. 3 pessoas da divindade, Deus o Pai, Deus o Filho e o Espírito Santo, Deus o Espírito Santo, e que ambos têm uma função diferente no plano da redenção. Então, em toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver presente essas 3 pessoas com personalidades distintas, né? Ali em Gênesis, no princípio da criação, nós vemos que tanto Deus, o Pai, como o Filho, o Verbo, a palavra, né, Jesus Cristo, como também o Espírito Santo. No versículo 3, ali, no versículo 1, 2 e 3 de Gênesis 1, diz que no princípio a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, fazendo referência à terceira pessoa da divindade. Mas ali estava presente também Deus o Pai e Jesus Cristo, o Filho, o Verbo, que foi quem Deus escolheu para declarar a palavra e trazer todas as coisas à existência. Então, dentro do plano da redenção, nós conhecemos muito bem a função de Jesus Cristo, que foi vir morrer por nós. Mas hoje nós vamos compreender melhor qual a função do Espírito Santo, essa pessoa, essa personalidade dentro do plano da redenção. Nós precisamos compreender qual o papel do Espírito Santo, para que em nenhum momento nós sejamos confundidos a respeito do papel do Espírito Santo. E o papel do Espírito Santo no plano da redenção é o que nós vamos estudar essa madrugada. E nós vamos abrir a palavra de Deus, a Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do versículo 16. O contexto aqui é Jesus Cristo anunciando, falando para os seus discípulos acerca da sua partida, acerca da sua ascensão, né? Ele iria para o Pai. Então, os discípulos se encontravam tristes por ocasião desse discurso de Jesus Cristo. E Jesus, em João, no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 16, Jesus diz assim, está escrito, e eu orarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que ele possa habitar convosco para sempre. Então, essa é a primeira promessa
revelada nos evangelhos acerca de outro Consolador. Jesus Cristo aqui está se referindo à terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. Ele é chamado por Jesus de outro Consolador e também de alguém que habitaria conosco para sempre. No versículo seguinte do Evangelho de João 14, no versículo 17, está escrito: o Espírito da verdade, se referindo ao Espírito Santo, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, aqui, Jesus Cristo, ele dá mais duas características da personalidade do Espírito Santo. Ele é o Espírito da verdade. Então, ele é o Consolador, ele é o Espírito da verdade e ele habita conosco, em nós, ele estará em nós. No versículo 18 do Evangelho de João 14, Jesus continua fazendo afirmações acerca da pessoa do Espírito Santo. E ele diz assim: eu não vos deixarei sem consolo, eu voltarei para vós. Jesus Cristo tinha estado em seu ministério terrestre por mais de 33 anos, né? Especialmente nos últimos 3 anos e meio da vida e do ministério de Jesus. Ele tinha compartilhado ao lado dos discípulos, a quem estava ali sempre consolando os discípulos com palavras, né? Através de todo o seu ministério. E agora ele comunica aos discípulos que ele partiria para a casa do Pai. Mas ele consola os discípulos com a maravilhosa promessa de que ele não deixaria os discípulos sem consolo, porque no versículo anterior ele disse que rogaria ao Pai, oraria ao Pai, e o Pai lhes daria outro consolador, né? Jesus Cristo era um consolador para os discípulos, assim como é para nós, mas a presença física, os conselhos físicos de Jesus Cristo seria agora deixados, uma vez que Jesus ascenderia ao céu. Mas a promessa é de que eles não ficariam sozinhos, de que eles não seriam deixados sem consolo, e de que ele voltaria para os discípulos, né? Se referindo aqui tanto à segunda volta de Jesus, mas também à presença de Jesus na terceira pessoa da divindade. Então, no capítulo 14 ainda do Evangelho de João, no versículo 16, ainda nesse discurso de Jesus para os seus discípulos, ele diz assim, está escrito: mas o Consolador, se referindo à pessoa do Espírito Santo, que é o Espírito Santo. Então, Jesus ele não deixa dúvidas sobre quem é o Consolador que lhe precederia ali, que lhe sucederia. Ele diz assim: mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas. Olha que coisa maravilhosa. Jesus Cristo está essa madrugada nos ensinando que o Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade, ele não somente é o nosso consolador, como é também o Espírito da verdade, que nos guia a toda a verdade, mas que nos ensina todas as coisas. Que coisas que ele nos ensina? Toda a verdade. Se ele é o Espírito da verdade, então ele nos conduz e nos ensina a toda a verdade. Mas não somente isso, mas ele trará à nossa memória, trará à nossa lembrança todas essas verdades, todas essas coisas ensinadas. Mas que coisas? E aqui Jesus Cristo, ele conclui no versículo 26 dizendo assim: tudo quanto eu tenho dito. Jesus Cristo tinha passado 33 anos na Terra, através do ministério da encarnação. Jesus Cristo tinha passado os 3 últimos anos e meio de sua vida falando, ensinando, discipulando os seus 12 discípulos e os 70, e também a grande multidão. E agora Jesus Cristo, ele não estaria mais presente em pessoa física, mas ele promete o Consolador, o Espírito Santo, que era o Espírito da verdade, né? Que era Consolador, que era o Espírito da verdade, que ensinaria todas as coisas, ou seja, toda a verdade, e traria a mente dos discípulos, mas não só a mente dos discípulos, mas a nossa mente também, porque esta é uma promessa para os discípulos modernos,
para a igreja remanescente, para a igreja adventista do sétimo dia e para todos aqueles que quiserem receber esta promessa. Ela é uma promessa atual. Então, Jesus diz assim: tudo quanto eu vos tenho dito, todas as palavras de Jesus Cristo, todo o ministério de Jesus Cristo, porque o Evangelho de João, no capítulo 1, João já começa a mencionar Jesus Cristo como o Verbo encarnado que se fez carne e habitou entre nós. O Verbo é a palavra, e essa palavra é na pessoa de Jesus Cristo, na forma humana, ele falou o evangelho, ele trouxe o evangelho na sua própria carne. E agora, tudo que ele tinha falado outrora seria, então, vivificado, seria, então, ensinado pela pessoa do Espírito Santo. E essas coisas também, tudo que Jesus falou foi imortalizado através do ministério da inspiração. Sabemos que todo o Novo Testamento, todo o Evangelho do Novo Testamento, todos os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, é a imortalização das palavras de Jesus Cristo, porque todos os 4 evangelhos, mas não somente os 4 evangelhos, mas todas as cartas paulinas e todo o resto do Novo Testamento é a imortalização das palavras de Jesus Cristo, assim também como o Antigo Testamento. E o que Jesus Cristo está prometendo aqui é que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Consolador, ele nos ensinará todas essas coisas, todo o Evangelho, toda a palavra de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, de fato, não está mais com nós aqui pessoalmente, como ele esteve com os discípulos, mas agora nós temos a certeza, temos a promessa do Espírito Santo de Deus nos consolando, nos ensinando todas as coisas, nos guiando a toda a verdade, trazendo à nossa lembrança todas as coisas. Então, nós precisamos compreender o que o Espírito Santo efetuará no mundo e na minha vida de maneira especial, porque nós somos o povo que temos aguardado a volta de Jesus, mas sabemos que antes da volta de Jesus haverá a descida especial do Espírito Santo. Então, o que seria essa descida do Espírito Santo? O que seria, então, o que o Espírito Santo, então, efetuará na minha vida de maneira especial e particular? E essa madrugada, nós somos convidados a compreender, então, qual que é o papel do Espírito Santo no plano da redenção. Nós vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 16. Abram a Bíblia em João 16, no versículo 8, e está escrito assim, ainda no discurso de Jesus Cristo, acerca do Consolador, ele falando para os seus discípulos e falando para mim, para cada um de nós, porque a palavra de Deus, ela só tem sentido na nossa vida se ela for aplicada para nós de modo individual. Então, Jesus Cristo, ele diz assim, e quando ele vier, se referindo à terceira pessoa da divindade, ou seja, se referindo ao Espírito Santo, ele diz assim, e quando ele vier, ele convencerá o mundo, não somente o mundo, mas a mim também, do pecado, da justiça e do juízo. Nós conhecemos bem essa definição do Evangelho de João no capítulo 16, mas nós vamos compreender o que Jesus Cristo estava exatamente querendo dizer a respeito desse versículo. Ele, quando ele vier, quando o Espírito da verdade vier, ele convencerá o mundo do pecado. Do pecado de quem? Do meu pecado. Ele me convencerá da minha condição. Qual é a nossa condição enquanto igreja? Nós somos descritos no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 18. A nossa condição ali é a igreja de Laodiceia, né? Nós achamos que somos ricos e de que nada temos falta, mas de fato nós somos miseráveis, de fato nós somos pobres, cegos e nus e necessitados da glória de Deus, né? No início do capítulo 3 de Apocalipse, ele começa dizendo que vocês parecem que têm vida, mas na realidade vocês estão mortos, né? Porque nós estamos ainda vivendo a natureza carnal. Ainda que nós professemos com a nossa boca
que somos filhos de Deus. Então, o papel do Espírito Santo, dentro disso que Jesus Cristo fala aqui no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 8, quando ele vier, ele convencerá o mundo e também a mim do pecado, do meu pecado, da minha condição, da minha natureza pecaminosa, da minha condição descrita pelo profeta Isaías, né? Como que toda a minha justiça é comparada a trapos de imundície. Então, esse é o papel do Espírito Santo, é o primeiro papel do Espírito Santo, me convencer do meu pecado especial. Por que me convencer? Porque é preciso que haja arrependimento. E para que haja arrependimento, é preciso que o Espírito Santo trabalhe na minha vida de maneira especial, individual, para que esse arrependimento, que é também produzido pelo Espírito na minha vida, para que ele possa, então, gerar confissão do meu pecado com a minha boca, conforme está escrito que nós devemos confessar com a nossa boca, mas não só para que haja arrependimento, confissão, mas para que haja abandono do pecado e para que nasça, então, uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque a palavra de Deus diz que aquele que é nascido no reino, aquele que é feito filho de Deus, não peca. É isso que está escrito na palavra de Deus. Então, esse é o papel do Espírito Santo, nos convencer de modo individual dos nossos pecados, acerca da nossa natureza pecaminosa e acerca do que precisa ser feito, que é arrependimento, confissão com a nossa boca, abandono do pecado e um novo nascimento espiritual. Então, esse é a primeira função do Espírito Santo. A segunda função é nos convencer da justiça. Mas que justiça? Da minha justiça própria? Não, queridos, porque a nossa justiça não serve para nada. O profeta Jó, no Antigo Testamento, ele diz assim: tirará o imundo algo limpo da sua imundície? De maneira nenhuma, nós não temos nada a oferecer para Deus, porque a palavra de Deus declara que todo homem é mentiroso, bom só há um, Deus, o justo. Então, o Espírito Santo, ele vem para fazer o trabalho de nos convencer da justiça de Cristo, da justiça do único que foi perfeito, Jesus Cristo, o verbo que se fez carne, como João declara no capítulo 1, e habitou entre nós, tabernaculou entre nós. Mas não somente isso, mas Paulo em Romanos diz que ele veio na semelhança de carne pecaminosa. Ele assumiu a natureza humana com mais de 4.000 anos de debilidade. É isso que está escrito no Desejar de Todas as Nações. Ele veio com a natureza humana com mais de 4.000 anos de debilidade. E Paulo, em Romanos, ele afirma, se eu não me engano, é Romanos 8:3, que ele veio com a natureza em semelhança da carne pecaminosa. E ele condenou o pecado na carne. E ele fez isso para satisfazer completamente a lei. Porque a lei, ela dizia que quem pecou tinha que morrer. E morte eterna. Não só a morte, a primeira morte, mas a segunda morte. Era isso que a lei dizia. E a lei, ela não poderia ser mudada, porque a lei, ela é o caráter de Deus. Porque a lei é a palavra de Deus, é a palavra da divindade. Então, Jesus Cristo, ele assume a carne em semelhança de carne pecaminosa. E ele vem, e ele oferece justiça perfeita para a lei. Isso que nós nunca poderemos oferecer, porque a lei quer justiça do princípio ao fim. E nós não somos perfeitos do princípio ao fim. Mas Jesus Cristo foi, porque Paulo também diz que na vida de Jesus Cristo, 1 Pedro 2:22, não se achou pecado. Então, a lei foi completamente satisfeita na vida e no ministério de Jesus Cristo, no nascimento, na vida, na morte, na ressurreição e na ascensão e nos lugares celestiais onde Jesus Cristo está. A lei, ela foi 100% satisfeita, porque ela recebeu a justiça do princípio ao fim. Então, o Espírito Santo, ele vem nos convencer de que nós precisamos dessa justiça. Da justiça de quem? Da minha justiça? Não. Da justiça perfeita de Cristo. Que quando Cristo esteve no seu ministério em carne, em natureza, a semelhança de carne do pecado, ele, então,
ofereceu para mim e para o mundo todo uma justiça perfeita. Isso é graça, isso é justificação pela fé. Não uma justificação barata, não uma justificação que foi concluída na cruz, como alguns advogam por isso, de maneira nenhuma, mas uma justificação que foi imputada, que me dá poder, conforme está escrito em Romanos 1,16. Porque o evangelho de Deus é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Então, é essa justiça que o Espírito Santo vem nos convencer da justiça de Cristo. Nós precisamos fazer a troca, a nossa justiça pela justiça de Cristo e receber este poder da justiça de Cristo, porque está escrito também que nós fomos salvos para a obediência na fé. Então, a graça de Cristo, a justiça de Cristo, ela nos habilita para a obediência na fé. E quem nos convence disso é o Espírito Santo. Não somente disso, mas é dito também no final do Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 8, que o Espírito Santo, ele nos convence do juízo. De que juízo, irmãos? Do juízo investigativo. Nós, adventistas do sétimo dia, somos a única igreja na face da terra a quem o Senhor confiou as verdades completas. Nós somos a única igreja que tem uma doutrina distinta, a doutrina do santuário celestial. A doutrina de que nós temos um advogado, um intercessor, um sumo sacerdote que intercede por nós no lugar santo do santo, no lugar santíssimo do santuário celestial. Nós somos o único povo na face da terra que recebeu a compreensão bíblica, profética, de Daniel 8,14, que até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário de Deus seria purificado. Então, nós somos esse povo que tem essa doutrina distintiva do juízo investigativo. E o papel do Espírito Santo é nos convencer completamente de que nós estamos em julgamento. E esse julgamento, nós, adventistas, sabemos que ele teve início exatamente na data que é iniciada ali pela profecia das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8,14, que é exatamente o dia 22 de outubro de 1844, esse ano de 2024, se Deus permitir. Se Deus não voltar antes, se Jesus Cristo não voltar antes, nós vamos completar 180 anos no dia 22 de outubro de 1844 e agora no dia 22 de outubro de 2024, completa-se 180 anos desde que teve início o juízo investigativo no céu. A palavra de Deus diz assim: filhinhos, não pequeis. O pecado na vida do cristão deve ser um acidente, não deve ser uma constância. O pecado na vida do cristão é um acidente, porque Jesus Cristo, ele diz assim: filhinhos, se referindo a cada um de nós, não pequeis, mas, porém, todavia, se vocês pecarem, existe um advogado no céu, que é justo, e ele intercede por vós, mas é dentro disso que o Espírito Santo fará na nossa vida, que é nos convencer da justiça, né, do pecado, da justiça e do juízo. Esse juízo, irmãos, se refere ao ministério sacerdotal de Jesus Cristo, no lugar santo do santo. O que o Espírito Santo, então, dentro do plano da redenção, o que a terceira pessoa da divindade, ele faz conosco, está a fazer esta madrugada, às 3h38 da manhã do dia 21 de abril de 2024. O Espírito Santo está essa manhã nos ensinando a respeito do nosso pecado individual, que nós precisamos, que ele precisa produzir em nós, e nós precisamos permitir arrependimento, e arrependimento que gera confissão, e é confissão que gera abandono de pecado, que gera novidade de vida, que gera novo nascimento em Jesus Cristo. Ele precisa produzir em nós justiça, a justiça de Cristo, que foi perfeito do princípio ao fim, e está oferecendo para nós essa justiça da fé,
que nos habilita à obediência, porque nós fomos salvos, né, para a obediência da fé. E, por último, o Espírito Santo, ele quer nos convencer esta manhã a respeito do juízo investigativo que está em andamento no lugar santo do santo, que começou em 1844, por ocasião do cumprimento de Daniel 8,14, das 2.300 tardes e manhã, e que nós não sabemos quão breve se encerrará esse juízo, mas a certeza que nós temos pela palavra de Deus é de que esse juízo que começou em 1844, que começou com os mortos e que está em andamento no santuário celestial, ele, quando começar o juízo dos vivos, conforme está lá em 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 17, ele começa pela casa de Deus, e a casa de Deus na terra é justamente os adventistas do sétimo dia. É o povo a quem Deus mais confiou, e a palavra de Deus diz que quem há muito foi dado, muito será cobrado. Então, esse é o papel do Espírito Santo, nos convencer de que existe um juízo em trâmite, de que existe um processo e que os nossos nomes estão sendo passados em revista e que nós não sabemos o dia em que o nosso nome, em que o meu nome, de maneira individual, será chamado a comparecer na presença da primeira pessoa da divindade, Deus o Pai, e que nós não poderemos comparecer em pessoa física, mas o próprio Jesus Cristo, aqueles que aceitaram a justiça imputada e comunicada de Jesus Cristo, eles serão, então, apresentados na pessoa de Jesus Cristo, no nosso advogado fiel. E é esse o trabalho do Espírito Santo, nos convencer do juízo que está em andamento. E conforme está escrito em Daniel, capítulo 1, diz que Miguel se levantará. Quem é Miguel? Jesus Cristo, né? E quando Miguel se levanta, que é Jesus Cristo, que é o seu nome de batalha, então o juízo investigativo acaba. E quando o juízo investigativo acaba, não há mais um intercessor no céu. E se não há mais um intercessor no céu, então nós não podemos mais estar ainda em pecado, cair. Nós precisamos, então, já ter sido convencido pelo Espírito Santo do nosso pecado, para tudo que já foi dito aqui anteriormente, da justiça de Cristo e do juízo. Porque quando Miguel se levanta, conforme está em Daniel capítulo 1, então ele troca de roupas. Ellen White, a profeta moderna, ela no livro Cristo em seu Santuário, na compilação, ela afirma que Jesus Cristo, ele troca de roupas, ele tira a roupa de sumo sacerdote, de advogado, e ele coloca vestes de vingança. E nós precisamos, enquanto igreja, enquanto povo, enquanto pessoas individuais, estar prontos. Antes que Jesus Cristo troque de roupa, nós precisamos ter nos limpado, nos lavado na água da vida. E precisamos ter abandonado todos os nossos pecados e ter nascido em Cristo Jesus. A respeito disso, Ellen White, ela comenta que o Espírito Santo, ele é o Consolador. E sendo o Consolador, ele pode operar no nosso coração, influenciando e orientando de modo que nós apreciemos as coisas espirituais. Irmãos, a nossa natureza carnal, ela é inimiga das coisas espirituais. Nós não temos vontade de estudar a palavra de Deus, nós não temos vontade de ler a Bíblia, nós não temos vontade de orar, porque isso é a nossa natureza carnal. Mas quando o Espírito Santo, que é o Consolador, quando ele opera no nosso coração, ele nos influencia e ele nos orienta, de modo que nós passamos, então, a apreciar as coisas espirituais. E a verdade, ela está sendo constantemente revelada pelo Espírito Santo de Deus. Essa madrugada, o Espírito Santo está aqui, trabalhando na minha mente, trabalhando na mente de cada um de vocês que estão nessa vigília de modo presencial, também de vocês que entraram de modo virtual, para que nós sejamos convencidos de toda a verdade acerca da palavra de Deus. É isso que o Espírito Santo está fazendo, ele está ministrando nas nossas mentes, porque cada vez que nós abrimos a palavra de Deus, cada vez que nós abrimos o espírito de profecia, cada vez que nós dobramos o nosso joelho diante do trono do céu, nós estamos, então, sendo ensinados pelo maior professor, pelo Espírito Santo, que constantemente nos revela a verdade por meio do seu poder. Então, a pessoa que com mansidão, ela
ela recebe a palavra implantada. Que palavra? A palavra de Deus, a palavra de Jesus Cristo, está escrito por meio do Espírito, e rende toda a glória ao Senhor, dizendo em seu coração. Esse precisa ser, então, a nossa confissão pessoal, individual. Deus nos revelou pelo Espírito. É Deus quem nos revela todas as coisas por meio do seu Espírito. Porque Paulo afirma que a letra da lei, a palavra, a letra, ela não serve para nada. A letra mata, mas o Espírito vivifica. E o que nós precisamos essa madrugada, e até que Jesus volte, é sermos vivificados pelo Espírito de Deus. Nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos e que por Deus nos foi dado gratuitamente, conforme está em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 12. A serva de Deus declara ainda que a vida cristã, ela não é uma modificação ou melhoramento da vida antiga, da vida da carne. Não, queridos, não é isso. Ela é uma transformação de natureza. Nós precisamos, então, matar a nossa natureza carnal, que é inimizade com Deus, e nós precisamos dar lugar à morte do eu e do nosso pecado e ter uma vida nova, ter um renovo. E essa mudança, ela só pode ser efetuada mediante a operação eficaz do Espírito Santo, da terceira pessoa da divindade, da terceira personalidade do trio celestial, da divindade de Deus. Então, é o Espírito Santo que produz em nós essa operação e que muda de natureza, faz com que nós mudemos de natureza e abandonemos, então, a nossa natureza carnal e vivamos na família de Deus, na natureza espiritual. Ela declara ainda que o Espírito Santo, ele toma posse de todos aqueles que têm um espírito voluntário. Não para que essa pessoa dirija o Espírito Santo, não, de modo algum, mas para que o próprio Espírito Santo, ele possa operar o seu milagre pela graça que é derramada sobre o instrumento humano. Então, essa manhã, essa madrugada, o desejo do Espírito Santo, o desejo da terceira pessoa da divindade é operar na minha vida e na vida de cada um de nós que estamos aqui ouvindo as instruções do Espírito Santo, é derramar em nossas vidas o Espírito de Deus, para que possa se efetuar, então, esse milagre, se operar a graça de Cristo, a justiça imputada e comunicada de Cristo. A bondade de Deus, ela torna-se um poder atuante, por meio de uma vida coerente. Vocês ouviram isso? A bondade de Deus, ela torna-se um poder atuante por meio de uma vida coerente, de uma vida que não só professa, mas que vive de acordo com toda a luz recebida, uma vida de ardente amor por Jesus Cristo, uma vida de zelo inspirado pelo céu. Nós, como igreja, como povo do Senhor, que professa o advento, como povo que se identifica como a igreja remanescente. Nós precisamos cultivar, irmãos, um amor ardente por Jesus Cristo, um zelo inspirado pelo céu, mas não somente isso, mas nós precisamos, irmãos, que a bondade de Deus, ela se torne um poder atuante e que demonstre uma vida coerente. Nós precisamos demonstrar em obras, porque é através das obras que a vida coerente é demonstrada. Sem obras, irmãos, não há como demonstrar o poder do evangelho, né? Que Paulo descreve em Romanos 1, capítulo 16. Então, aqui é dito para nós essa madrugada, o Senhor está me dizendo, não percam mais tempo, confessem a Cristo sem demora. É o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da verdade, que testifica de Cristo. Então, toda vez que nós somos confrontados com os nossos defeitos de caráter, com os nossos pecados, quando alguém é levantado por Deus na tribuna, seja na igreja, seja nos pequenos grupos, seja num momento como esse, quando Deus levanta os seus servos e eles falam, eles estão sendo, irmãos, inspirados
por Deus, para ministrar as nossas mentes, para nos convencer do nosso pecado individual. Nós não podemos perder tempo, nós precisamos confessar esta manhã, sem demora, porque é o Espírito, o Consolador, o Espírito da verdade que está testificando individualmente a cada um de nós, para que nós confessemos o nosso pecado, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu passar o slide. Agora não está passando. Então, ela continua nos afirmando que entristecer o Espírito Santo, que quer tornar-nos uma testemunha de Cristo, é algo terrível. E como é que nós entristecemos, então, a terceira pessoa da divindade? O Espírito Santo de Deus. Ela diz assim, não sabeis quando podeis estar entristecendo o Espírito Santo pela última vez. Queridos, nós temos constantemente entristecido o Espírito Santo. Cada vez que nós recusamos a luz do céu, cada vez que nós não avançamos em uma vida coerente, que demonstra em obras a profissão de fé da qual nós temos, então nós estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus. Quando nós não ouvimos aquela voz atrás de nós que diz assim, este é o caminho, andai por ele, não te desvia nem para a esquerda, nem para a direita, este é o caminho, andai por ele. A palavra de Deus diz que todas as vezes que nós formos tentados por Satanás, porque tentação não é pecado. Tentação não é pecado porque Jesus Cristo foi tentado no deserto da tentação. Se tentação fosse pecado, Jesus Cristo então teria pecado. E é nos afirmado que ele não pecou. O que ocorre, irmãos, é que quando nós somos tentados, mediante a tentação, nós ouvimos uma voz no nosso consciente, e é a voz do Espírito Santo de Deus, falando o que nós devemos fazer. E é nesse momento que nós devemos nos apoderar da palavra de Deus. Nós devemos citar o está escrito. Assim como Jesus venceu no deserto da tentação, citando a palavra, ele disse, está escrito. O Espírito Santo trouxe à mente de Jesus, porque Jesus era homem, ele não se lembrava do céu, porque ele tinha deposto, conforme está em Filipenses, ele depôs no céu todos os seus atributos, ele veio realmente como um bebê, ele aprendeu como uma criança, aos pés de sua mãe, aos pés do Espírito Santo, aos pés das Escrituras Sagradas. Então, toda vez que o Satanás nos tenta, e tentação, ser tentado não é pecado. Nós ouvimos a voz do Espírito Santo. Mas quantas vezes nós temos silenciado a voz do Espírito Santo? E a serva de Deus, essa madrugada, ela diz que nós não sabemos quando estamos entristecendo o Espírito Santo pela última vez, porque nós não sabemos nada a respeito do nosso futuro, nós não sabemos qual será o nosso último dia de vida. Nós não sabemos se nós estaremos vivos daqui a 10 minutos, daqui a 1 hora. Nós não conhecemos, o futuro não nos pertence. Tudo que nós temos é o hoje, o agora. Então, por isso que basta cada dia o seu próprio mal. A serva de Deus declara que o Espírito Santo, ele não age no nosso coração para nos compelir e a que nós nos entreguemos a Cristo. Não é isso que o Espírito Santo faz. Ele não nos obriga a nos submeter, a submeter a nossa consciência. Não, o Espírito Santo não trabalha desta maneira. A palavra de Deus diz que não pela força, não por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E o Espírito de Deus, ele é educado, ele respeita o nosso livre-arbítrio. Então, o Espírito Santo, ele trabalha, irmãos, de modo a nos convencer. Ele trabalha pelo amor, ele não nos obriga a nada. Então, quando nós não queremos, simplesmente o Espírito Santo se afasta, ele fulgura nos recessos da nossa mente, um modo a convencer do pecado e a atrair-nos para a sua justiça. Olha que coisa maravilhosa. Deus nos dotou de faculdades intelectuais. Nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus. E nós temos as faculdades superiores da razão, da consciência, do juízo. E o Espírito Santo, ele apela às faculdades superiores para que nós, então, sejamos convencidos e convertidos e mudemos de vida. Mas quando nós estamos com a nossa mente embotada, quando nós estamos embriagados,
seja por meio daquilo que nós temos colocado no nosso corpo, por meio de uma alimentação desequilibrada, quando nós estamos entorpecendo as nossas faculdades superiores, a nossa mente, com os órgãos dos sentidos, com as avenidas da alma, como o salmista diz, pelo que nós contemplamos, pelo que nós visualizamos, pelo que nós ouvimos, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós estamos ouvindo coisas que não é a palavra de Deus, então nós estamos entorpecendo, embriagando a nossa mente. E quando o Espírito Santo vier falar à nossa mente, então nós não seremos conduzidos pela consciência, pela razão e pelo juízo. Seremos levados pelos apetites e as paixões, que são as faculdades superiores da mente, que são dominadas pela carne, por aquilo que nós contemplamos, seja pela visualização, seja pelo toque, pelos órgãos do sentido, por aquilo que nós cheiramos, por aquilo que nós ingerimos, ouvimos e falamos, né? Então, nós estamos sendo, irmãos, transformados pela contemplação. O que nós temos contemplado? Será que nós temos contemplado a pessoa de Jesus Cristo através da palavra dele, do está escrito? Será que nós temos contemplado as obras criadas de Jesus Cristo através do ensino da natureza, através do trabalho útil? Ou será que nós temos sido transformados por este século, como Paulo fala? Se não confessarmos a Cristo agora, hoje, chegará o tempo em que, dominados pelo senso das grandes coisas que perdemos, faremos confissões tardiamente. Misericórdia, que esse não seja o meu caso, que não seja o caso de nenhum de nós. Confessar quando já não há mais tempo para arrependimento, quando já não há mais graça, quando a porta do Espírito já foi fechada, de tanto rejeitar a luz. Luz rejeitada serve para me condenar. Luz rejeitada serve para a condenação da nossa alma. Então, por que, porém, não confessar a Cristo agora, enquanto a voz da misericórdia me convida, nos convida esta madrugada para confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida? No Desejado de Todas as Nações, Ellen White, ela declara que mediante o Espírito Santo poderiam ser levados a ver o seu erro e arrepender-se. Querido, somente a terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo, é que nos mostra os nossos erros e defeitos de caráter, é que nos mostra o que nós precisamos mudar, é que nos mostra, então, o arrependimento e produz em nós o arrependimento. Porque até o arrependimento é produzido em nós por meio do Espírito de Deus, por meio do Espírito Santo. Seja qual for, irmãos, o pecado, seja qual for, se a alma arrepender e crer, a culpa é lavada no sangue de Jesus Cristo. Há poder no sangue de Jesus, como nós louvamos no Inário Adventista. Há poder, queridos, para perdoar todos os nossos pecados, tudo aquilo que nós temos feito que não tenha agradado ao nosso Deus, tudo aquilo que nós temos feito na carne, mas aquele que rejeita a obra do Espírito Santo assume uma posição que impede o acesso ao arrependimento e à fé. Nós não podemos rejeitar a obra do Espírito Santo, porque nós vamos assumir, então, uma posição que impede o acesso e o arrependimento da fé. É pelo Espírito Santo que Deus opera no meu coração, que Deus opera no coração de cada um de nós. Quando o homem, ele rejeita voluntariamente o Espírito, esse Espírito, então declara que é Satanás que está ministrando contra o condutor, contra o conduto por onde Deus se pode comunicar com ele. Quando o Espírito é, afinal, rejeitado, nada mais pode ser feito pela pessoa. Irmãos, nós somos a igreja descrita de Apocalipse capítulo 3. E na igreja de Apocalipse 3, a última igreja, Laodiceia, não há outra igreja após essa.
Jesus Cristo está do lado de fora, batendo na porta do nosso coração para entrar. Jesus Cristo aqui é representado pela figura do Espírito Santo, da terceira pessoa da divindade. O Espírito Santo, ele quer habitar no meu coração, ele quer fazer morada no meu coração, mas para isso eu preciso abrir a porta do meu coração, para que o Espírito habite, reine, venha morar em nós, porque nós, como Paulo disse, não sabeis vós que sois o templo de Deus, em 1 Coríntios 3,16, e que o Espírito de Deus habita em vós, mas para que ele habite, é necessário que eu abra a porta e que ele permaneça em mim o tempo todo, ininterruptamente. O que constitui o pecado contra o Espírito Santo? Nós falamos tanto que o único pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo. E a profeta de Deus, ela declara essa madrugada para nós, ela nos explica o que é o pecado contra o Espírito Santo. Ela diz que o pecado contra o Espírito Santo está em voluntariamente atribuir ao inimigo de Deus, a Satanás, a obra do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo ministra aos nossos corações, às nossas mentes, através de servos, através de pessoas, através de pregadores, e nós atribuímos, então, essa obra do arrependimento, do reavivamento, da reforma, quando nós dizemos que isso é obra de Satanás, então nós estamos pecando contra o Espírito Santo. Ellen White, ela dá um exemplo, ela diz assim, suponhamos que alguém seja testemunha de uma nova manifestação especial do Espírito de Deus. Possui prova convincente de que o fato está em harmonia com as Escrituras. Se tudo que nós estamos estudando aqui essa madrugada, eu estou mostrando na Bíblia, no está escrito, e no espírito de profecia para vocês todos os fatos, e o espírito de vocês está sendo convencido pelo Espírito Santo de que tudo isso é verdade, não porque a minha boca fala, mas porque está escrito, porque Deus falou, porque Jesus Cristo falou, porque o Espírito Santo testifica individualmente a você. Então, você tem uma prova convincente de que tudo que está sendo dito aqui está em harmonia com o que está escrito. E que o Espírito testemunha com o seu Espírito, que é de Deus. E depois, entretanto, depois que acabar esse estudo, a pessoa cai em tentação, em orgulho, em convencimento, ou em qualquer outro mau traço de caráter. A dominam. E ela rejeita todas as provas de seu divino caráter. Ela rejeita tudo que foi ministrado pelo Espírito essa manhã. Então, declara que tudo que antes reconhecera como sendo o poder do Espírito Santo era apenas o poder de Satanás. A pessoa apostata. A pessoa volta atrás. Ela rejeita a luz concedida pelo Espírito Santo. Então, Ellen White diz aqui que é por meio de seu espírito que Deus opera no coração humano. E quando o homem voluntariamente rejeita o Espírito Santo e declara ser o espírito de Satanás, intercepta, então, o conduto por meio do qual Deus pode comunicar com ele. Você compreendeu o que a serva de Deus falou aqui? Quando nós rejeitamos a luz do céu, quando nós rejeitamos a mensagem e os mensageiros de Deus a respeito do reavivamento, a respeito das reformas, a respeito de tudo que o Espírito da verdade tem nos ensinado, então nós estamos interceptando, interrompendo o meio pelo qual Deus se comunica conosco na terra, que é o Espírito Santo, que é o Consolador, que é o Espírito da verdade, que nos guia a toda a verdade e que traz à nossa memória toda a verdade. Pela negação da prova que Deus designou, concede-lhe, apaga então-se a luz que estiver a brilhar em nosso coração. E como resultado disso, nós somos deixados em trevas. Misericórdia. Que essa não seja a minha situação, que não seja a situação de nenhum de nós. Assim se verificam as palavras de Cristo. Olha o que Cristo nos fala essa madrugada. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, como assim, irmãos? A luz que em mim há são trevas? Queridos, luz não correspondida é luz que serve para condenação.
toda a informação que nós temos como igreja, como povo de Deus, acerca de tudo que Deus nos mostrou, seja a reforma da saúde, reforma do vestuário, reforma da música, reforma da educação, tudo que Deus deseja fazer na nossa vida, tudo que Ele nos deu como doutrina, a mensagem do santuário, o do juízo investigativo, se nós não vivemos isso, se nós não testemunhamos isso, então essa luz que há em nós se transformará em trevas, e trevas que nos condenarão. Quão grandes serão tais trevas, conforme está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 23. Por algum tempo, pessoas que tenham cometido este pecado podem parecer serem filhos de Deus, parece, mas quando surgem circunstâncias distintas a desenvolverem o seu caráter, mostrarão de que espíritos são, ou seja, não são do Espírito de Deus. Vê se há que se acham no terreno do inimigo. E diz que arregimentado sobre sua negra bandeira, misericórdia, que essa não seja a minha situação, que não seja a situação de nenhum de nós. E o apelo que a profeta de Deus nos faz essa manhã, ela diz assim: meu irmão, minha irmã, o Espírito convida você hoje. Chegue-se a Jesus Cristo de todo o coração, arrependa-se de seus pecados, faça confissão a Deus, abandone toda iniquidade e poderá apropriar-se de todas as suas promessas. Aleluia! Jesus Cristo, essa madrugada, ele está dizendo: olhe para mim e sereis salvos. É seu precioso convite, é o meu convite esta manhã. Jesus Cristo está nos convidando a ser convencidos pelo Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade, a nos arrependermos. A serva de Deus, ainda, no maior discurso de Cristo, ela comenta que alguém que experimenta um sentimento de necessidade em seu coração, quando nós sentimos, irmãos, um sentimento de necessidade, quando se tem fome e sede da justiça, que justiça? A justiça de Cristo, que o Espírito nos convence. Isso, então, é a prova de que Cristo está atuando em nosso coração, de que Ele está nos chamando a atenção para realizar, mediante o dom do Espírito Santo, aquilo que é impossível nós realizarmos ao nosso próprio benefício. Que nós possamos essa manhã, essa madrugada, sentir, experimentar este sentimento de necessidade em nosso coração, de sede e fome da justiça de Deus. A fim de servirmos a Deus corretamente, nós precisamos nascer do Espírito de Deus, do Espírito divino. Isso purificará o nosso coração, ou seja, a nossa mente, pela renovação da nossa mente, conforme Paulo fala. Paulo diz assim: suplico-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, em Romanos 12, no versículo 1. O que ele nos suplica essa manhã, essa madrugada? Paulo está dizendo assim: ele suplica, irmãos, pela misericórdia de Deus, de apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E é isso que Ellen White está dizendo aqui. Ela quer que nós sejamos purificados a nossa mente pela renovação da mente, convencendo-nos da nova capacidade de conhecer e amar a Deus. Ela diz assim: façar-nos-á obedecer voluntariamente a todas as suas reivindicações. Quando nós formos, então, convencidos pelo Espírito Santo do nosso pecado, da justiça de Cristo, do juízo que se passa no céu, nós seremos, então, irmãos, renovados a nossa mente, e a obediência se tornará algo voluntário, porque o próprio Deus nos dá poder para viver em obediência, salvos pela obediência da fé, salvos para obedecer. Isso é o culto verdadeiro, isso é o culto racional que Paulo fala em Romanos 12, no versículo 2. Não sedes conformados com este século, com este mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, toda oração sincera, ela será ditada pelo Espírito Santo e aceitável a Deus. Porque que a palavra de Deus declara que nós não sabemos orar como convém,
porque nós não estamos citando a palavra de Deus, porque nós não estamos nos apropriando da palavra de Deus, mas quando nós nascermos no Espírito, quando nós formos convencidos pelo Espírito de Deus, então toda oração que sair da nossa boca será uma oração sincera, poderosa pelo poder do Espírito, ditada pelo Espírito e aceitável a Deus. Onde quer que uma pessoa busque a Deus, ali se manifesta o Espírito de Deus e se revelará a ela, aos tais adoradores ele busca, ele espera recebê-los e torná-los seus filhos e filhas. E a promessa para nós essa madrugada é aquela que está no livro de Joel, no capítulo 2, no versículo 28. E acontecerá que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, terão sonhos e vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. E no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 8, está escrito, mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E o profeta Isaías declara, no capítulo 44, no versículo 3, porque eu derramarei copiosamente água sobre aquele que está sedento e enchente sobre o chão seco. Eu derramarei copiosamente o meu espírito sobre a tua semente e minha bênção sobre a tua descendência. Eu não sei se eu tenho mais tempo. Eu acho que o irmão já está falando aqui que o tempo acabou. É isso, irmão? Vocês podem me confirmar? Eu posso continuar? Então, eu vou continuar. O irmão não falou nada. Irmãos, a obra do Espírito Santo, ela é comparada à chuva, certo? No Oriente Médio, queridos, nós sabemos aqui no capítulo 13 da compilação Eventos Finais, um livrozinho de Ellen White, que todos nós temos acesso na Casa Publicadora Brasileira. Ellen White, ela declara no capítulo 13 de Eventos Finais que a obra do Espírito Santo, que vai acontecer conosco nesses últimos dias, ela é comparada à chuva, né? Então, Deus, ele fala conosco através das operações da natureza, através do Espírito Santo, ele é comunicado para nós através do ensino da natureza. Então, aqui eu coloquei uma imagem para que na nossa mente seja reavivado o que o Espírito quer fazer com nós. A semente, né, ela é comparada à palavra de Deus, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Então, aqui nós temos uma semente, quando essa semente, ela cai na terra, e a terra, ela representa o solo dos nossos corações. Ela precisa, então, irmãos, cair numa terra boa. Não pode ser na beira do caminho, porque os pássaros vão comer. Não pode ser entre as pedras, porque vai sufocar a semente. Não pode ser entre os espinhos, que também sufocará e matará a semente. Precisa ser uma terra boa, uma terra que está sedenta, mas uma terra boa. Quando essa semente cai numa terra boa, então, o princípio germinativo implantado nesta semente, conforme está declarado em parábolas de Jesus, ali no capítulo 1 e 2, a serva de Deus diz que o próprio Deus colocou em todas as sementes um princípio germinativo, quando ela é colocada na terra, e quando a água rega, quando cai água do céu, então essa semente, ela passa por um processo de germinação. Quem é agricultor vai entender do que eu estou falando. A germinação, queridos, nada mais é do que a morte da semente. A semente, então, ela morre, porque só haverá nascimento de um broto se ela morrer. Se ela não morrer, ela não brotará para uma vida nova. E aqui nessa imagem mostra, então, uma semente que foi enterrada em uma terra boa, recebeu a chuva e que morreu, e após morrer, brotou, e que esse broto nasceu uma nova vida. Isso é o que Jesus Cristo quer fazer com nós através da terceira pessoa da divindade. O Espírito Santo
deseja que esta manhã, esta madrugada, nós experimentemos, através dessa mensagem, a morte do eu. A semente é a palavra de Deus que está caindo em nosso coração. E essa semente, ela precisa cair num solo bom, num solo, irmãos, em que seja reavivados. Nós precisamos ser reavivados pela palavra de Deus. E é o Espírito Santo que faz isso no solo do nosso coração, se nós permitirmos. Então, no Oriente Médio, na época de Jesus Cristo, havia, então, 2 períodos de chuva. A chuva temporã e a chuva serôdia, né? Que eram as primeiras e as segundas chuvas. As primeiras chuvas, que eram as chuvas temporã, elas eram responsáveis ali pelo início da plantação, para que as sementes que tinham sido plantadas, para que elas, então, morressem, para que elas fossem germinadas, para que elas pudessem, então, nascer. Essa era a chuva temporã, fazia com que a semente morresse, germinasse, nascesse o broto e crescesse, se desenvolvesse. Ali por volta do mês de outubro, aproximadamente, novembro, e lá por volta do mês de fevereiro, março, abril, então eles colhiam aquilo que eles tinham plantado. Era necessário para que a semente germinasse, então, que tivesse chuva, e essa chuva é comparada, então, ao trabalho do Espírito Santo na nossa vida. Então, é dito aqui no capítulo 13 de Eventos Final sobre a influência de fertilizantes aguaceiros, ou seja, da chuva, brota o terro rebento, ou seja, esse rebento que vocês estão vendo na semente, isso é o que a palavra de Deus precisa fazer na minha vida. Ela precisa germinar, precisa nascer uma nova criatura, o eu precisa morrer, a semente velha, a natureza carnal, ela precisa ser mortificada. E a única maneira da natureza ser mortificada é por meio da palavra, é por meio do enxerto da palavra de Deus. Jesus, quando esteve aqui na Terra, os ensinos dele era por meio de parábolas. Ele desejava, como um instrutor, como um professor, nos ensinar por meio de parábolas, né? E ele disse que nós precisávamos receber o enxerto da palavra de Jesus. Essa manhã, essa madrugada, Jesus Cristo quer enxertar em nós, por meio do Espírito Santo, se nós permitirmos, a palavra que produz vida, porque a palavra de Deus, conforme o salmista fala no Salmo 119, é a luz, é a lâmpada para os nossos pés, no verso 105, mas ele também fala no verso 130, que a entrada das palavras de Deus dá luz. Então, quando a palavra de Deus é comunicada a nós, essa palavra, ela é enxertada. Quando nós permitimos, então, o Espírito enxerta em nós a natureza divina, a natureza que foi nos concedida pelo plano da redenção. Aleluia, é isso que Jesus Cristo quer fazer conosco essa manhã, é isso que é a chuva serôdia, é isso que é o derramamento do Espírito Santo. O Senhor, ele emprega essas operações da natureza para representar a obra do Espírito Santo. É o que o profeta Zacarias fala no capítulo 10, é o que o profeta Oséias fala no capítulo 6, no verso 3, é o que o profeta Joel fala no capítulo 2, Então, como o orvalho e a chuva são dados, primeiro para fazer com que a semente morra, germine, e também para amadurecer a colheita. Assim é dado o Espírito Santo para levar avante um estágio para outro. Nós precisamos sair dessa condição de beber espirituais, nós precisamos avançar na mensagem, crescer, abandonar aquilo que nós fazíamos quando nós éramos menino. Paulo diz assim, quando eu era menino, eu falava como um menino, eu andava como um menino, mas agora que eu cresci, eu preciso atingir a estatura de varão perfeito, ser um homem maduro, me alimentar de uma comida sólida. E eu estou falando de alimento espiritual, de estudo e meditação da palavra de Deus. Nós precisamos almejar a palavra de Deus, nós precisamos ser como Enoques modernos que andam com Deus, e andar com Deus é estar na presença de Deus ininterruptamente, de madrugada, ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho em todos os momentos da nossa vida. A palavra de Deus, a serva de Deus, ela diz que existem Enoques modernos. Eu quero ser um Enoque moderno, você precisa almejar ser um Enoque moderno, contemplar a palavra de Deus constantemente na sua vida, porque a única
única maneira de nós não pecarmos é se nós estivermos ligados. Ele diz assim, sem mim nada podeis fazer, mas se vocês estiverem ligados em mim, eu sou a videira, vocês são ramos, e aquele que permanece ligado em mim dá muitos frutos. O amadurecimento do grão representa a terminação do trabalho da graça de Deus na alma. Queridos, nós estamos no fim do tempo de graça. Nós devemos ser completamente transformados à semelhança de Cristo. A chuva serôdia, ela amadurecerá a seara da terra. Isso representa a graça espiritual que preparará a igreja. E igreja somos nós, que somos templos vivos do Deus vivo, queridos. Mas ela diz assim, mas a menos que a chuva temporã haja caído, não haverá vida. A ramagem verde não brotará. Queridos, nós estamos esperando uma chuva serôdia. Mas aqueles que não se beneficiaram da chuva temporã, das primeiras chuvas, aqueles que não meditam na palavra do Senhor de dia e de noite, não poderão receber a operação da chuva do Espírito Santo referente à chuva serôdia. A chuva serôdia, ela não desenvolverá a semente que não morreu, a semente que não passou pela morte do eu, que não germinou. A chuva serôdia não operará na vida de quem não foi beneficiado pela chuva temporã, as primeiras chuvas. E as primeiras chuvas é quem produz em nós arrependimento. Lembra do trabalho do Espírito Santo? Nos convencer do nosso pecado, da justiça de Cristo e do juízo. A chuva serôdia, ela produzirá o alto clamor. E o que é, então, o alto clamor? Queridos, o alto clamor é um movimento que encherá a terra toda com a glória de Deus. O alto clamor são os filhos de Deus completamente possuídos pelo Espírito de Deus. Eles anunciarão as boas novas do Evangelho, porque eles receberam a chuva do refrigério em suas almas. E pelo refrigério, pela presença do Senhor, virá então para dar poder à grande voz do terceiro anjo. O que é então a mensagem do terceiro anjo, que nós tanto professamos como adventista do sétimo dia? A mensagem do terceiro anjo é a mensagem da justiça da fé, é a mensagem do poder criador da palavra de Deus. É a operação do Espírito Santo por meio do estudo sistemático da palavra de Deus, por meio da oração, por meio de uma vida de entrega a Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo, ele nos preparará para estes eventos. Ellen White diz que ela ouviu que os que estavam revestidos da armadura, eles falavam sobre a verdade com grande poder. Quem nos dará este poder? Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo, na terceira pessoa da divindade. Isso produzirá um efeito. Sabe o que vai acontecer? As pessoas vão perguntar que poder é esse? E esse poder, irmãos, é justamente a operação do Espírito Santo. Ela diz assim, perguntei o que havia operado esta grande mudança. O anjo respondeu, foi a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor, o alto clamor do terceiro anjo. Eu quero fazer parte desse movimento. Eu estou me preparando para receber a chuva serôdia. Eu falo isso com a convicção que o Espírito Santo me dá. Eu quero estar entre aqueles que, se preciso for, darão a vida por a mensagem de Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele procura habitar em cada alma, em cada coração. Caso ele seja bem-vindo como um hóspede honrado, os que recebem se tornarão completos em Cristo. Essa manhã, o convite de Jesus é nos fazer completos em Cristo. A boa obra que começou em nossa vida, ela será terminada, porque isso é uma promessa. A obra que Deus começou na minha vida, ele terminará. A obra que Deus começou nas nossas vidas, ele terminará. Os nossos pensamentos serão santos. As celestiais afeições, os atos, o semblante dos filhos de Deus, aos de Cristo, tomarão lugar nos pensamentos impuros, nos sentimentos perversos e nos atos obstinados. Irmãos, nós podemos ter a certeza essa madrugada que o Espírito Santo está operando em nossas vidas, que o Espírito Santo, ele está insistindo para que nenhum de nós se perca,
Porque Jesus Cristo ainda está esperando. Porque Jesus Cristo ainda não voltou? Porque ele é longânimo, porque ele é compassivo, porque ele é misericordioso, não querendo que eu me perca, mas que todos nós alcancemos a vida eterna. Irmãos, nunca dá resultado cessarmos os nossos esforços. Se nós não progredirmos, se nós não nos colocarmos na atitude de que tanto possamos receber a chuva temporã, como a serôdia, nós perderemos a nossa alma e a responsabilidade jazera à nossa porta. Então, as convicções de como igreja nós precisamos ter essa madrugada, tanto nas reuniões campais, como nas assembleias da igreja, como nos cultos, como nas vigílias que está tendo essa madrugada, nessa igreja local, nós precisamos ter a certeza que essas vigílias, que essas meditações, que esses estudos da palavra de Deus são uma oportunidade para que a chuva serôdia seja derramada. Jesus Cristo quer derramar essa madrugada a chuva serôdia sobre nós. Ele quer trabalhar pessoalmente a favor de cada alma que está ouvindo essa mensagem. Ele está nos dando oportunidades determinadas por Deus para que a chuva temporã, também como a serôdia, seja derramada sobre nós. Quando o caminho estiver preparado para que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, então a bênção virá. E Satanás, o inimigo de nossas almas, ele não tem poder para impedir a chuva da bênção que vai cair sobre o povo de Deus. Aleluia! Eu me regozijo com essa mensagem. Ele não poderá fechar as janelas do céu para as bênçãos que serão derramadas, que cairá sobre a terra, sobre o coração daqueles que se prepararam. Nós devemos orar, irmãos, fervorosamente pela descida do Espírito Santo. Como os discípulos oraram naqueles dias em Pentecoste, se eles precisavam de oração, quanto mais nós hoje precisamos. A descida do Espírito Santo sobre nós, sobre a igreja, ela é olhada como estando no futuro. Não, queridos, é um privilégio nosso da igreja de Deus olhar agora, hoje é o dia. A palavra de Deus diz: buscai, orai pela descida do Espírito Santo, crede nela, nós precisamos tê-la. É o céu que espera concedê-la. A medida do Espírito Santo que recebermos será proporcional à intensidade de nosso desejo. Você compreendeu isso? A medida do Espírito que você receberá, ela é proporcional ao seu desejo. Será que nós temos desejado ansiosamente a descida do Espírito Santo na nossa vida? Será que nós temos desejado a descida do Espírito Santo na nossa vida? Porque ela será proporcional àquilo que nós desejamos. Irmãos, é dito aqui que a medida do Espírito Santo que recebemos será proporcional à intensidade de nosso desejo. A fé ela é exercida neste sentido, ao uso que fizermos da luz e do conhecimento que nos forem concedidos. Nós precisamos viver sobre toda luz que tem cedido sobre nós. Lembre-se que luz concedida, que não é vivida, serve para nos condenar. Nós precisamos professar, mas não somente professar, mas viver aquilo que professamos. Não estamos suficientemente dispostos a importunar o Senhor com nossas petições e a suplicar-lhe o dom do Espírito Santo. O Senhor, Ele quer que nós o importunemos a esse respeito. É Ele que deseja que nós apresentemos com consciência as nossas petições ao trono. Queridos, eu queria concluir essa mensagem dessa madrugada, dizendo que nós precisamos humilhar o nosso coração em verdadeiro arrependimento. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós é preciso ser percebido. Eis a maior e mais urgente necessidade de todas as necessidades. Importa, irmão, que nós nos humilhemos na presença de Deus. Importa que o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da divindade, ele produza em nós, que ele nos convença do nosso pecado, da justiça de Cristo e do juízo que está em andamento. Importa haver diligente esforço para obter a bênção do Senhor. Não porque Deus não esteja disposto a nos entregá-la, a nos outorgá-la, não, mas porque nós nos encontramos carecidos de preparo
para receber esta bênção. Nós precisamos fazer mais vigílias, mais estudos, orar mais, estudar mais, testemunhar mais. O nosso Pai Celeste está mais disposto a nos dar o seu Espírito do que nós estamos em pedi-lo. Aquele que lhes peçam o Espírito, dos quais teremos, o estão a dar boas dádivas a seus filhos. Cumpre-nos, porém, essa madrugada, e enquanto nós vivermos, mediante confissão, humilhação, arrependimento fervoroso, oração, cumprir as condições estipuladas por Deus em sua promessa para conceder-nos sua bênção. Você compreendeu isso? Que mediante humilhação, arrependimento e oração, cumpre a nós as condições estipuladas por Deus em sua promessa, para que ele possa conceder a sua bênção. Se nós não estivermos vivendo de acordo com a luz que nós recebemos, nós não estaremos aptos a receber as bênçãos do céu. Nós precisamos, irmãos, nos qualificar para receber o Espírito Santo, para receber a chuva serôdia. De outra maneira, a chuva cairá do nosso lado e nós não perceberemos e nós seremos deixados em trevas. Nós só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. Eu preciso orar mais, eu reconheço isso. Nós precisamos reconhecer isso. Digo-vos que deve haver entre nós, irmãos, um reavivamento completo, que produz todas as reformas na nossa vida, pelo poder do Espírito. Tem de haver um ministério convertido. Precisa haver confissões e arrependimento e conversões. Muitos que estão pregando a palavra necessitam da graça transformadora de Cristo no coração. Eu necessito, porque senão, irmãos, serão apenas palavras de boca. Vocês professam com a boca, mas o coração está longe de mim. Essa manhã, o meu desejo é que o Espírito Santo me transforme pelo poder e pela operação que ele produz em mim. É que eu me renda completamente à operação do Espírito Santo. É que cada um de nós nos rendamos. Não devemos, irmãos, permitir que coisa alguma nos impeça de fazer uma obra cabal e esmerada antes que seja para sempre demasiado tarde demais. Que essa não seja a nossa condição. Eu convido os irmãos que estão aqui para nós concluirmos essa mensagem com uma oração. Eu vou me ajoelhar para orar com vocês. Oremos. Bendito Deus e maravilhoso Pai, graças te damos, Senhor Jesus, pela voz do professor que é o Espírito Santo. Te damos graças, Jesus, porque o teu Espírito ainda está lidando conosco, Pai. Porque o Senhor é misericordioso, é compassivo, é longânimo, Senhor, tardio em ira, Pai querido. E só por isso é que o Senhor ainda não voltou, Pai, porque o teu povo ainda não está preparado. Senhor Jesus, reaviva no teu povo a chama do primeiro amor, Senhor Jesus Cristo. Reaviva em nós, Senhor Jesus, a chama do primeiro amor, Pai. Convence, Senhor Jesus, as nossas mentes, Pai. Que o teu Santo Espírito nos convença, Pai, de todos os nossos pecados, Senhor. Que o teu Espírito traga à nossa memória, Pai, aqueles pecados que nós temos cometido contra ti, Senhor Jesus. Contra o Espírito Santo, os pecados imperdoáveis, Senhor Jesus. Que nós possamos nos arrepender enquanto ainda há graça, Senhor Jesus. Produz em nós, Senhor, o arrependimento verdadeiro, Pai. Produz em nós a confissão dos nossos lábios, Senhor Jesus. Nós precisamos abandonar, Senhor Jesus, tudo que tem nos impedido, tudo que tem nos detido neste mundo de pecado, Senhor Deus. A tua serva diz que muitos discípulos não abandonaram, Senhor, as rinchas, Pai, as divisões, as facções, Pai, as obras da carne, Senhor Deus, as dissensões.
as lutas por supremacia. Senhor, tem misericórdia da tua igreja, Senhor, nos ensina a chorar e gemer, Pai, pelos pecados que se comete no meio da tua congregação, Senhor. Nos ajuda como povo, Pai, a ser reavivado, Senhor Jesus, a ser vivificado. Sopra, Senhor Jesus, em cada um de nós essa madrugada, Pai querido, o teu Espírito, Pai, conforme o Senhor profetizou, através da boca do profeta Ezequiel, Pai. Profetiza, Senhor, a palavra, Pai, conforme a palavra for lida, for estudada, for contemplada, Pai. Então, as sementes da verdade, Senhor Jesus, será implantada no nosso coração, por meio, Senhor Jesus, da operação do Espírito Santo. Pai, o Espírito Santo é o nosso consolador, Pai. Ele é aquele que nos guia a toda a verdade, é aquele que nos convence, Pai, da verdade, do pecado, da justiça e do juízo, Senhor Jesus. Nos ajuda, Senhor Deus, a confessar todas as nossas culpas, Pai, como povo, a se arrepender, Pai, enquanto ainda há tempo. Senhor, fica com o teu povo, Pai, não retira de nós o teu Espírito. A nossa oração é a oração do teu servo Davi, Pai. Não retira de mim o teu Espírito, mas antes, Senhor, cria em mim, cria em cada filho teu esta madrugada, Senhor Jesus, um espírito novo e renova dentro de nós, Pai, um espírito inabalável. Arranca, Senhor Jesus, o nosso coração de pedra, Pai, e nos concede um coração novo, um coração de carne, Pai. Nos concede, Senhor Deus, o privilégio, Pai, de sermos chamados filhos de Deus, Pai, irmãos de Jesus Cristo, Pai. Fica conosco, Senhor Deus. A tua promessa é que a boa obra que o Senhor começou na nossa vida, Pai, que a semente da fé que o Senhor implantou, Pai, na tua igreja, em Gênesis 3,16, o Senhor implantou inimizade contra o maligno, Pai. Essa é a semente originária da fé, Pai. E se nós cultivarmos esta semente através do estudo da palavra, através da meditação, através da contemplação, através da separação de pecado deste mundo, Pai, através da renovação, Senhor, da nossa mente, de não nos conformarmos, Senhor, com este século, Pai. Senhor, ajuda, Pai, que o teu Espírito continue falando, Pai, que o teu Espírito continue ditando as palavras esta manhã à mente dos teus servos, Senhor Jesus. Opera, Senhor, o milagre, Pai, da ressurreição, Pai, que nós possamos ressuscitar através do teu Espírito, Pai, porque nós temos aparência de vida, mas na verdade nós estamos mortos, Senhor Jesus, em nossos delitos, em nosso pecado, em nossa aparência de piedade. Pai, compadece-te de nós, Senhor Jesus, salva-nos, Pai. Derrama sobre nós o teu Espírito. O Senhor disse que nos últimos dias derramaria o teu Espírito, Senhor, sobre toda a carne, que nossos filhos profetizariam, Senhor Deus. Eu me apego a esta promessa, eu apresento ela diante de ti, Senhor, porque o Senhor não é homem para mentir, Pai, e no Senhor não há variação e nem mudança, Pai. Foi o Senhor que disse, e nós lutamos contigo, Pai, esta madrugada, assim como Jacó lutou com Deus, Pai, e nós dizemos essa manhã, enquanto o Senhor não nos abençoar, nós não te largamos, Senhor Jesus, nós não te soltamos, porque nós sabemos que existe bênçãos, que o Senhor está para derramar os aguaceiros do céu, Pai, que a tua promessa se cumpra, Senhor, na minha vida, na minha casa, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Esta é a tua promessa, que o Senhor derramaria o teu Espírito sobre toda a carne, Senhor Jesus. Cumpre, Pai, porque o Senhor é fiel e nós esperamos em ti e confiamos em ti. E toda esta oração, Senhor Jesus, ela é endereçada, Pai, ela é assinada pelos de Cristo Jesus, pelo sangue de Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém, amém. E amém, Senhor Jesus. Amém. Louvado e exaltado seja o nome de Deus Todo-Poderoso. Amém. Queridos, eu agradeço a Deus pela oportunidade de poder compartilhar com vocês a palavra de Deus. Eu agradeço a Deus pelo privilégio de me acordar 2h30 da manhã para estar reunido aqui neste pequeno grupo com 15 pessoas e numa igreja física onde vocês se reúnem desde 8 horas da noite para suplicar, para clamar, para buscar o Espírito Santo. O meu desejo é que nós possamos nos encontrar naquele dia
naquela manhã, que nós possamos contemplar a face de Cristo, que nós possamos ser aqueles que vão dizer: eis o nosso Senhor, a quem nós aguardávamos. Esse é o desejo do meu coração, é que nós possamos, irmãos, nos encontrar verdadeiramente naquele dia e olhar para o nosso Cristo e ouvir a boca do Cordeiro de Deus, olhar para nós e dizer: vinde benditos de meu Pai, recebei por herança aquilo que eu tenho preparado para vocês desde a fundação do mundo. Esse é o meu desejo, irmãos. Louvado seja Deus pela palavra de Deus. Amém, amém. Amém.